dessas chaves da prosperidade de Mordecai. Vários aspectos já tivemos aqui abordando, se não eu, a pastora teve também outro dia ministrando e falando exatamente sobre como esse homem de Deus que traz a revelação desse ano para nós, ele foi realmente prudente, sábio, consistente, resiliente. Nós falamos sobre inteligência, sabedoria, essas chaves que fazem realmente um mover. Salomão pediu sabedoria ao Senhor, não é? Para fazer a obra, a responsabilidade grandiosa que ele tinha para com Israel, e o Senhor deu a ele sabedoria e deu ainda até aquilo que ele não pediu, né? Então são chaves realmente que fazem com que nós estejamos preparados na presença do Senhor e não sejamos mais roubados. E hoje vamos falar sobre a chave da consistência. Amém? Diga comigo, chave da consistência. E aqui é Isaías, no capítulo 26, o versículo de número 3, diz assim: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiem sempre no Senhor, porque o Senhor Deus é rocha eterna. Amém? Eu vou ler novamente o versículo 3. Senhor, conservarás, tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Amém? Propósito firme é exatamente a tradução de consistência. Em perfeita paz aquele que é consistente na presença do Senhor. Ponha a tua mão sobre a tua palavra ou sobre o teu coração. Faça uma pergunta ao Espírito Santo de Deus nesta noite do Senhor. Somos instrumentos. O Senhor edifica a igreja por intermédio da sua palavra que não volta vazia. Pai de amor, dá-nos graça, desejamos ouvir a tua voz. Usa, Senhor, essa mensagem hoje através da minha vida, para que dúvidas e causas sejam dirimidas, decisões sejam tomadas nos corações. Há uma só voz, o Senhor é poderoso para falar e trazer a interpretação pelo teu Espírito em cada situação, em cada causa, e mover realmente o mundo espiritual, para que tudo aquilo que estava retido não permaneça mais, e aquilo que o inimigo queria usar de sentimentos, o inimigo queria usar de oportunismo, Senhor, já está quebrado em nome de Jesus. O teu altar está levantado, restaurado, como de sempre, pelo poder do sangue de Jesus, e nós damos a ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Então, muito bem, a chave da consistência. Isaías mostra essa palavra do capítulo 26 é uma ênfase para que o povo e a geração de Israel, que estava em grande opressão, iria passar por dias difíceis naquela geração, porque havia uma máscara muito grande com relação ao servir a Deus, havia uma dureza do coração muito grande dos reis e dos sacerdotes, e o livro de Isaías é a revelação, obviamente, do Messias, mas em grande medida essa denúncia para que aquelas máscaras todas caíssem, né? As máscaras de Jerusalém, as máscaras de Israel, e caíssem também as máscaras dos povos, que eram invasores, agressores, e barganhavam com os reis de Israel, os tesouros, as posses que Israel tinha. Então o profeta Isaías para no capítulo 26 para olhar para aqueles que eram piedosos e fiéis e tementes a Deus, e fazer com que eles então fossem valorizados e reforçassem seus posicionamentos naquilo que era a sua confiança no Senhor, porque o Senhor é rocha eterna para aqueles que confiam no seu Deus continuamente. Amém? E essa base
que eles precisavam utilizar era exatamente ser um povo consistente, era exatamente ser um povo de propósitos firmes, amém? Que não havia sombra de variação, que não estava sujeito a mudanças diante de tempestividades, diante de dificuldades que pudessem aparecer, diante de confrontos ou desafios, diante da própria má notícia. E esses propósitos firmes é que fizeram com que uma grande parte daquela geração realmente fosse preservada pelo Senhor, e você vai ver isso historicamente, amém? Eu sempre digo, tem de tudo nesse mundo, né? Inclusive gente que presta. Se tem de tudo, não é verdade? Tem de tudo nesse mundo, então tem até gente servo de Deus, não é verdade? Se tem de tudo, então tem coisa boa também. Então é isso que aconteceu com eles. Esse propósito firme era essa mensagem que o apóstolo, que o profeta Isaías trazia a eles. E quando nós olhamos para a nossa trajetória profissional, para o nosso trabalho, para a edificação da fonte de renda que Deus nos deu e de onde trazemos suprimento para a nossa casa, essa palavra se torna mais do que emergente, mais do que atual, mais do que nunca próxima de nós, em nome de Jesus, amém? Esse propósito firme, ele só é possível, essa consistência, ela só é possível se você estiver alicerçado, se você estiver estruturado, se você tiver bases sólidas, se você tiver confiança e se você tiver convicção. Confiança e convicção, em outras palavras, é o sinônimo da fé, que fala Hebreus no capítulo 11, o versículo 2, o que é fé? Fé é a convicção das coisas que não se vê, é a confiança nas coisas que você espera, que de fato elas virão e acontecerão. Deus falou para que você tenha fé, Ele revelou para que você tenha fé, para que você acreditasse, Ele testificou na palavra, nas visões, revelações, ou em uma pessoa que aparece, como a pastora disse, ela estava vendo um livro que uma pessoa indicou, eu conheço de nome, já falaram para me ler esse livro algumas vezes, eu acabei me passando, e agora voltou de novo, talvez é para me ler mesmo. Aí ela liga o rádio, a bispa está falando do mesmo livro, quer dizer, ou do mesmo assunto, quer dizer, tem uma testificação. Então isso tudo é para quê? Para que você tenha convicção, é de Deus. Isso quando você sabe, eu tenho essa confiança, é o Senhor. Então o que acontece? Você vai pagar o preço, vai esperar, vai acordar no outro dia e renovar as suas forças, vai buscar um caminho de estar realmente firmado, amém, queridos? E esse é o propósito firme que nós temos. É o homem que edificou a sua casa na rocha. Ele tinha uma consistência, ele tinha uma convicção, ele estava firmado, havia uma base sólida, havia uma estrutura, havia um alicerce, e ele não iria ruir diante das tempestades, diante dos ventos, diante dos mares, diante dos rumores de guerra. O seu coração não vai saltar pela boca diante das mudanças da economia ou do setor que você atua. Você não vai ficar temeroso e acabar se comprometendo e errando nas coisas que são básicas que você faz. Por quê? Porque você tem que prestar contas. Tem gente que está lá para te avaliar, ou você mesmo sabe das suas responsabilidades no final do mês, ou com os impostos, ou com o governo, ou com colaboradores, o que seja, amém? Essa estrutura, ela precisa ser encontrada nas nossas vidas em nome de Jesus. E as pessoas ao nosso redor, elas sabem fazer uma leitura muito clara. Quando você é alguém posicionado, quando você é alguém que tem as suas convicções, quando você não é volúvel, quando você tem propósitos firmes e vive essa consistência realmente diante do Senhor, o teu Deus, pelo teu testemunho, pelos exemplos de vida que você carrega, que você traz, as pessoas fazem essa leitura, e elas começam a observar, e olha, você já viu quando alguém fala assim, o fulano de tal é ponta firme, você já viu? Já viu? Fulano de tal é ponta firme. Não é gostoso ouvir isso? Não é? Não, você pode ir lá que você vai ouvir coisa boa. Fulano de tal é ponta firme. Se ele falou que vem, ele vem. E se Jesus falou que vem, ele vem.
Amém? Aliás, ele falou que vinha e veio, agora ele falou que vai voltar, e ele realmente vai voltar, para a glória do Deus Pai Todo-Poderoso. Amém? E às vezes as fragilidades, às vezes as relutâncias, as resistências que alguém carrega, faz exatamente com que essa pessoa não consiga receber esse crédito. Quem é consistente recebe crédito. Quem é consistente é digno de confiança. Quem é consistente, escute, ele alcança o merecimento. Você sabe que uma das grandes crises, isso é ensinado hoje para essas novas gerações todas, né, do desenvolvimento pessoal, no coach, etc., é o aspecto do merecimento. É um dos principais pilares e colunas que se explica hoje, que se ensina hoje para as pessoas do mundo, quem quer que seja, é exatamente o merecimento. E a palavra do Senhor já está enriquecida com isso, porque há um galardão para nós. Amém, queridos? Há um galardão. O que é o galardão? É a sua recompensa. E eles então ensinam em todos os lugares hoje, já tem cursos acadêmicos e tantas outras coisas, falando exatamente sobre esse merecimento. Quem é consistente alcança o seu merecimento, ele merece. Você recebe, vem nas suas mãos. Por quê? Porque as bênçãos seguirão, os sinais seguirão. Então vai passando alguém consistente, os sinais vão fazendo o quê? Vão chegando, vai atraindo como um imã. Amém? Então nós não podemos mais sucumbir em situações volúveis, em pendências do passado, achar que nós não vamos dar conta do trabalho, ou de superar pendências que ficaram oriundas da pandemia, ou que possam ser perseguições nessa área que você atua, ou mudanças abruptas que tragam até mesmo desligamentos, ou você precisa de recomeçar ou se reinventar. Em nome de Jesus, quem tem bases sólidas de fé, de consistência, de amor, de convicções, não se abalarão. Está escrito, o salmista diz, amém, são como os montes de Sião, que não se abalam jamais. Amém, 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 aleluia, amém, queridos. E o que é consistência? Você já pegou a massa do pão quando ela está consistente, não é? Está consistente, chegou no ponto certo. A consistência, ela deixa a superfície ou aquela matéria, aquele material, deixa ele homogêneo, ele é igual do começo da mesa ao fim. Quando não há consistência, ele fica com caroço daqui, cor diferente de lá. Isso não é consistência. A consistência, ela traz essa característica de homogeneidade. É homogêneo, ou seja, é igual. Não tem sombra de variação. O que é consistente é homogêneo e tem resistência, tem densidade, é denso. Sabe, é denso, é algo que você pode apalpar, que você pode pegar. É consistente, ele é parrudo, sabe? Como fala na TI, né? No meu tempo era CPD, agora é TI. É parrudo, né? Aquele software, aquele site é parrudo, aquele servidor é parrudo, é porque ele é muito forte, ele é muito denso, ele suporta cargas e cargas e cargas e teras e teras e terabytes. Amém? Ele é denso. Quando uma pessoa é densa, ela é consistência, ela tem um conteúdo, ela pode se mover e pode se situar bem em um ambiente A, como ela também não fica envergonhada em um ambiente B. Ela tem conteúdo, ela é consistente, amém? E essa consistência, ela é de fato uma grande chave que faz a diferença na tua vida. E se a palavra do Senhor diz que há uma diferença entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus, que essa marca, essa chave de Mordecai recaia sobre a nossa vida em nome de Jesus como uma grande característica, amém? Por que Deus é amor? Porque o amor é consistente. Amém? Ou o amor de Deus, ele deixa de ser amor de Deus porque você está em uma aprovação, ou porque alguém está meio borocochô, porque alguém caiu em alguma brecha. Não, amor é amor. Amém? Então, casamento, amor, tem que ter consistência.
Amém, queridos? E o maior símbolo, talvez, que você poderia olhar para uma consistência, é a aliança. Amém? A aliança, a nova aliança em Cristo Jesus é esse poder de consistência grandioso. É por isso que as pessoas que trabalham naquilo que elas não gostam, elas não rendem. Por quê? Porque ela não tem consistência, ela não tem aliança, ela não tem liga, ela não tem liga com aquilo. Mas quando você tem liga com a palavra, com a obra, com o pastor, Jesus é Davi diz, o Senhor é o nosso pastor, você passa a ter essa consistência. Agora, tudo isso é muito bonito mesmo, e é muito assim, talvez até técnico que eu estou falando, mas a grande verdade, a grande realidade, sabe o que é? É que nós podemos desenvolver novas características. Nós podemos desenvolver novas características, amém? E Deus possa te dar graça para você desenvolver novas características. Eu estava ministrando ontem, ou esses dias no grupo aí, com os oficiais, falando sobre o livro de Colossenses. Eu vou falar para vocês você ver o que é você desenvolver novas características, né? Logo que eu cheguei na igreja, no primeiro mês eu já estava pregando. No segundo mês eu já estava como dirigente de igreja. Não o dirigente, mas eu cobria o pastor que estava lá. Depois de mais 2, 3 meses eu virei o dirigente da igreja. Eu era membro, aí às pressas me ungiram o aspirante lá num sábado e tudo. Aí o problema deu porque o pastor, eu não era nem pastor, era aspirante, tinha que ser casado, eu não era casado. Aí depois de mais um mês eu fiquei noivo, aí eu fui casado mais 4, 5 meses. Tudo aconteceu muito rápido assim quando eu cheguei na igreja, né? E ia para aquelas reuniões que tinham os bispos. Você conheceu todos os bispos aí da igreja, grandes bispos da igreja e tudo. Um falava hebraico, o outro era versado para tudo que era coisa, não sei o quê. E eram os grandes nomes que tinha na época. E eu era um aspirante. Depois quando eu casei, me ungiram diácono. Também foi às pressas, no sábado. Porque o pastor precisava ser diácono. O pastor precisava ser pelo menos diácono. Aí fui lá ser diácono e o dirigente de igreja. Tudo bem, mas vou chegar onde eu quero mostrar para vocês essa questão de desenvolver características. E sempre tinha aquelas discussões nas reuniões. E eu quem era? Eu era um mero ninguém lá no meio daquele pessoal todo maduro, experimentado tudo, né? Alguns diziam que não sabia nem como é que eu tinha sobrevivido. Mas teve uma vez, e eu estava falando isso nessa mensagem esses dias aqui, alguém talvez já tenha visto, que teve uma discussão sobre a imagem de Deus, né? E tinha uma discussão sobre a imagem de Deus, o Deus visível, o Deus invisível e tal. E eu me lembrei disso e estava falando aí essa história. E eles estavam falando, não, ninguém nunca viu a Deus, esses bispos lá. É verdade, ninguém nunca viu a Deus, porque está escrito no Evangelho não sei o que lá, e outro não sei o que. Aí veio e falou, não, mas Moisés falou que queria ver a Deus e tudo, né? Mas só que ninguém viu a Deus, porque Deus cobriu Moisés, então Deus escondeu a face de Moisés. Você conhece essa história, né? Moisés queria ver a face de Deus como um sinal para ele voltar para o povo que tinha sido rebelado lá com o bezerro de ouro. Aí Deus fala para ele, tá bom, eu vou te mostrar toda a minha bondade, mas você não verá a minha face. A face de Deus ninguém podia ver. Moisés já tinha visto a glória de Deus, né? E você vê relatos inúmeros ao redor do mundo e nas gerações de pessoas que veem de fato a glória de Deus. Mas o próprio Deus dentro da glória é o que Moisés queria ver. E aí ficou aquela discussão desses bichos dizendo, não, Moisés não viu, porque Deus encobriu Moisés com a mão. É verdade mesmo, Êxodo 33. Só que daí eu peguei, eu pequenininho lá no canto, levantei e falei, bispo, posso falar uma coisa? E aí peguei e falei, Deus não encobriu Moisés. A minha ideia, eu falei, Deus não escondeu Moisés. Deus não escondeu a face para Moisés, Deus mostrou. Aí quando você fala uma coisa, faz todo mundo assim, trum, sabe assim? Aí todo mundo, o quê? Porque a minha opinião foi a única diferente. Eu falei, é isso, não escondeu, ele mostrou. Como assim? Aí teve um que gritou na frente, quem é esse aí? Aí o outro que era zombado do Gostão falou, ninguém. Desse jeito. Eu falei, não, ele mostrou. A face de Deus para Moisés era a sua mão. Deus não escondeu, ele mostrou. Basta você saber o que significa a mão, que você vai conhecer a face de Deus. Essa foi meu revelamento.
Agora hoje, interpretando melhor, aí eu estava ministrando lá, você pode ouvir o vídeo lá que você vai ver. A face de Deus é a mão de Deus. E aí teve um que levantou e falou: então a mão são 5 ministérios apostólicos, que é apóstolos, profetas, evangelistas e pastores e mestres e tal. Eu falei: é verdade, mas pode ser. Aí, interpretando mais ainda, eu falei assim: não, mas sabe o que acontece? Quem vê a mão de Deus está na sua face. Estar na presença de Deus é estar nas mãos de Deus. E aí fui ministrando isso. Mas por que eu estou falando que você precisa desenvolver características? Porque eu sempre fui muito tímido, e eu tive muita dificuldade. Não imagina, aqueles homens tudo ungido, conhecedores do céu e da terra, e pregaram no mundo inteiro, e aquela unção apostólica, tudo, e eu fiquei achatado lá, e nem sabiam como é que eu ia sobreviver mesmo, e era verdade mesmo. Mas a partir daquele dia, alguma coisa mudou, porque começaram a me olhar com outros olhos, e era um ambiente sempre muito massacrante, né? Muito desafiador para a gente. Não era só eu que era assim, novo, né? Ainda começando, mas era muito difícil para nós que estávamos começando, porque os caras estavam voando, nós estávamos engatinhando, imagina, né? Era difícil mesmo. Mas um deles, que era o principal, ele veio e falou assim: olha, vou te dar um conselho hoje. Quando terminou assim, ele veio, ele nunca falava comigo. Vou te dar um conselho hoje. Começa a desenvolver novas características. Eu guardo isso no meu coração até hoje. Hoje eu sei o que significa realmente isso. Então, a consistência é uma condição de você desenvolver novas características. O que a pessoa que é muito dura e torrona, desenvolve novas características. Amém? A pessoa como eu, que era muito tímida e era uma pessoa muito bondosa, que amava Deus e carregava dons e um chamado, uma esperança, mas não decolava. Precisava desenvolver características, precisava alcançar uma consistência. Quando você não desenvolve novas características, você não vira uma pessoa consistente. Você fica que nem eu, de vez em quando, lá de caju em caju, traz uma revelação, mas não tem o quê? Consistente, não tem consistência. Quem está entendendo? Então, na prática, a consistência que Isaías estava ministrando a eles, propósito firme, precisava de ser exercitada a cada dia. Amém? Então, alguém que olha lá: eu sou muito rona e dura, tem que desenvolver características, precisa de se abrir e mudar. A pessoa como eu, que era muito tímida e aquela coisa e tudo, vai ficando para trás, tem que mudar, tem que desenvolver características. Veja Moisés, um homem que tinha um BO enorme no Egito, não sabia falar, e uma complicação enorme na vida dele, mas Deus tratou Moisés, amém? E Deus colocou sobre Moisés novas características, novos atributos, novas virtudes. Agora pega um profissional, um gerente, pega um gestor, pega uma pessoa que trabalha no escritório, ou alguém enfim, não importa, o que você faz, sabe? E quando você se abre para você começar a olhar e ver que tem o lado B das coisas e da história, você vai perceber que a gente às vezes fica patinando muito tempo, que a gente fica julgando as coisas e achando que vai ser do nosso jeito, e não é. Amém? Então, se abrir para as mudanças é realmente uma coisa muito importante. Eu estava contando para a Fefe a história de quando chegou a internet na empresa que eu trabalhava, né? Foi, se eu não me engano, 90 e poucos, 98? Não, 90. Alguém lembra quando chegou a internet? 92, 93? Chegou a internet, né? E aí eu estava contando para a Fê, eu falei: Fê, quando chegou a internet era assim, assado, o computador era grandão, tinha um tubo e era tudo devagar e tudo. E eu ainda sou do tempo que tinha telex. Tem gente talvez aqui que nem sabe o que era o telex. A senhora sabe, né? O que era o telex. Eu trabalhava no Banco do Brasil de estagiário operando o telex. Imagina que tribulação que era. Então a gente tem que se abrir. O telex já foi, aqueles computadores daquele jeito já foi também. Amém? E a gente vai olhando
e a gente carrega resistências. Carrega ou não carrega? Você vai viver uma vida consistente, se adequando às mudanças que acontecem, e elas são independentemente de você, não dependem de você, elas mudam porque os tempos mudam, e precisa de ser assim para Jesus voltar. O mundo jaz no maligno. Então nós temos que nos abrir nas questões profissionais, nas questões da administração financeira, nas questões das emoções que está em moda agora, nessa questão de assertividade mesmo, e nessa questão de fazer as coisas com intencionalidade. E às vezes a gente tem realmente dificuldade com essas coisas, porque a nossa cultura bíblica, evangélica e de igreja, ela choca um pouco com isso, porque isso é muito utilizado e praticado no mundo, e a gente esquece que a gente não pertence ao mundo, mas a gente está aí nele e não tem como fugir. Deu para entender? Amém? Então a gente vai desenvolver características e vai alcançar a consistência em nome de Jesus, e vai ter daí os nossos pés firmados na rocha. E é por isso que muitas pessoas na igreja, elas estão com muitos frutos nas suas mãos, ou melhor dizendo, estão com muitos frutos ao alcance das suas mãos, mas esses frutos ainda estão verdes. Os frutos estão lá no seu caminho, e você passa por ele todos os dias. A plantação, ela é maravilhosa, a terra é fértil, ela é irrigada por sol e sais minerais e água, e tudo que uma planta, uma árvore precisa para gerar o fruto que Deus prometeu para você, que Ele tem preparado. Mas você passa para lá e passa para cá, e anda, e o fruto está verde, e esse fruto ele fica maduro quando você se torna consistente. Quando você passou por esse processo de provação e de aperfeiçoamento, daqueles que são testados e são aprovados, e se mostra alguém realmente consistente. Amém? Porque se você colocar um fruto grandioso, maduro nas mãos de alguém que não é consistente, o que vai acontecer? Na época eu dirigia uma igreja pequena, eu era diácono e eu já convivia com aqueles bispos todos grandiosos e tudo mais, mas eu dirigia uma igreja pequena. Amém? Eu tinha condição de dirigir uma igreja grande naquela época? Tinha condição? Tinha ou não? É óbvio que não. Por quê? Porque eu não tinha consistência, eu oscilava muito. O meu humor ainda naquela, era o primeiro ano que eu tinha de igreja, o meu humor oscilava muito. Às vezes eu estava muito triste, às vezes eu estava muito feliz. Então essa consistência, ela precisa ser enxergada na sua vida em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Às vezes eu fazia um culto que era um culto maravilhoso, abençoado, e todo mundo aplaudia, e era uma palavra legal, e eu ficava divertido e tal. Às vezes eu ia e fazia um culto xoxo. Sabe quando você já foi no culto xoxo, não? Já? Você nunca foi no culto xoxo? Tem culto que é xoxo. Às vezes eu ia fazer um culto xoxo, aí a pastora vinha e falava: você precisa de orar, você precisa de jejuar, porque esse culto foi muito xoxo. E ela falava, e até hoje ela fala: se eu fizer algum culto xoxo, ela fala. Agora já melhorei bastante. Por quê? Porque você passa a ter um conteúdo, e quem tem conteúdo passa a ter consistência, porque o conteúdo ele te torna uma pessoa homogênea, e homogeneidade, que ela é igual em todas as pontas, você pega no começo, no meio e no fim, tem homogeneidade, é igual, você tem conteúdo, e isso faz com que você realmente alcance um diferencial, e esse diferencial é a chave de Mordecai. Para encerrar, Mordecai era um homem consistente. Amém, queridos? Ele vê o concurso e manda Esther para ser rainha, aí de repente ele vê a oportunidade e ele defende o rei, porque ele ainda não desmascara o plano dos eunucos que iria matar o rei. Aí depois vem o Pur, ele vai lá, chora no canto, avisa todo mundo, chama a Esther, um homem consistente. Amém?
Uma pessoa consistente aproveita as oportunidades, entra pelas portas que Deus realmente prepara, e isso é muito especial de Deus, e eu oro ao Espírito de Deus que nós possamos continuar desenvolvendo características em nome de Jesus, e venhamos alcançar a estatura de varão perfeito, que é o que o Senhor tem. Isso vai beneficiar o seu trabalho, vai beneficiar a sua saúde, vai trazer realização, e você vai se sentir alguém que realmente é merecedor de estender a mão e de colher aquele fruto, e a sua mão vai estar forte, firmada, e não vai desperdiçar, e também o fruto não vai apodrecer no pé, nem vai cair para outro pegar, porque ele foi determinado para você. A nova porta de emprego que Deus tem preparada, a condição de honra, o convite para um negócio, um caminho de bênção, de prosperidade, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus. Deus é fiel, em nome de Jesus.